canal. Hoje eu vou trazer para vocês a resenha do livro As Primeiras 4 Estações, da Fernanda Witwicki, acho que é assim que fala o nome dela. A Fernanda é casada com o Rafael, é mãe dos gêmeos Samuel e Sara, e também recentemente do Isaac. Isaac nasceu esse ano, né? Ela é formada em arquitetura pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e trabalha como produtora de conteúdo e escritora. Né? É autora do livro Enquanto Isso, lançado enquanto ela ainda era tentante, porque ela tentou engravidar, fez vários tratamentos para tentar engravidar até que ela engravidou dos gêmeos. Depois que ela teve gêmeos, fez o tratamento, todos os gêmeos já estavam com 1 ano, ela foi engravidou de forma natural do Isaac, que foi o que nasceu agora. Né? Então ela é autora do livro Enquanto Isso e do planner Minha Jornada. E também é produtora do podcast Fora do Feed, que ela discute temas cotidianos e sempre com viés cristão. Então a Fernanda, gente, ela pensou em escrever esse livro, né, primeiramente, porque ela viu que haviam muitos livros voltados sempre para o bebê, né? Quando falavam de maternidade, era sempre voltado para o bebê, e poucos livros falavam da mãe, dos reais sentimentos, dos medos, das inseguranças, das dores, e da parte espiritual, da parte física. Então ela resolveu fazer esse livro compartilhando o primeiro ano de vida dos bebês dela, que ela fez um comparativo com as estações do ano, né? Então as primeiras 4 estações é outono, inverno, verão e primavera. Não nessa ordem, né? Porque começa com um inverno. Ao final de cada capítulo, a Fernanda ela traz dicas de maternidade, são dicas dela, da vivência dela e tal. E o livro também, ele é repleto de versículos bíblicos, né? Cristãos, e muito da experiência dela na maternidade, ela associa à espiritualidade dela, como Deus trabalhou nela durante esse tempo. Bom, gente, então eu vou começar a resenha falando sobre um trecho que está na introdução do livro, né? Eu vou ler para vocês, que eu achei muito introdutório, muito bonito, né? Muito singelo e uma comparação muito real com a maternidade, né? As estações do ano com a maternidade. Então ela começa assim, tá na página 13 do livro. Assim como as estações do ano, a maternidade também traz consigo um novo tempo sobre as nossas vidas. Cada estação tem as suas peculiaridades, dias frios ou quentes, folhas coloridas ou secas. E por mais que possamos sentir que estamos passando por determinada estação sozinhos, a verdade é que as diferentes estações do ano acontecem para todos. Então, ela dividiu as estações do ano, né? Fez esse comparativo com a maternidade, e ela começa falando então do inverno. O inverno é o equivalente do nascimento, né, do 0 aos 3 meses. E, gente, é a estação que eu acabei de sair, né? Eu tô entrando na primavera, porque a Olivia tá com 4 meses, vai fazer 5, né? Agora, dia 21 de dezembro. Então, é a estação pela qual eu acabei de sair, né? E eu posso dizer pra vocês que é um inverno, gente, longo. Principalmente se você é mãe pela primeira vez, assim, sabe? Essa primeira experiência que você está passando pela maternidade como eu. Então você passa pelo puerpério, você já passa pelo momento do parto, se você fez cesárea, se você fez um parto normal, e depois tem a recuperação, e aí tem o puerpério. Depois vem o medo, né, do novo, um bebezinho tão pequenininho ali no seu colo, sob os seus cuidados. E aí vem a privação de sono, a nova rotina, aquela necessidade de você tentar entender o chorinho do neném, né, as manifestações do neném, pra você é tudo novo. A amamentação, gente, a amamentação pra mim, nossa, eu vi as pessoas falando sobre a amamentação, estudos sobre amamentações. Eu lia uma coisa ou outra, mas eu pensava, gente, a amamentação é intuitiva. Você coloca o peito ali, a neném bota a boca e puxa, não é? A primeira semana da amamentação, pra quem não sabe, é terrível. Passa, tá? Como tudo passa, mas é horrível, porque o neném não sabe pegar e você não sabe fazer o neném pegar. Então você fica ali naquela tentativa e erro. Quando você acerta é ótimo, quando acerta pega e vai direto, mas enquanto não acerta, dói,
sabe? É frustrante, você fica preocupado, será que a criança tá se alimentando? Será que não tá? Será que tá puxando? Será que não tá? É um inverno, realmente, gente. Ela especificou muito bem essa estação para essa etapa da vida da criança, né? Então, e parece assim que é interminável, sobretudo para quem não tem uma rede de apoio, sabe? Então, se necessário, peça ajuda. Esse período, né, essa estação, me fez pensar nas vezes, nas minhas amigas, nas conhecidas e tal, as mulheres que engravidaram e que eu quase não consegui fazer nada, assim, sabe? Que eu não tinha aquela proatividade de oferecer uma ajuda, oferecer um presentinho, quer que eu faça uma comida pra você? Quer que eu limpe a casa pra você? Sabe? Uma visita que se quer, uma palavra amiga, se quer uma ligação, entendeu? Então isso me causou uma reflexão de como eu poderia ter sido mais presente na vida dessas pessoas, né? Inclusive, minha próxima amiga que engravidar vai ganhar esse livro, que eu vou dar de presente, tá? Porque foi um quentinho na alma pra mim, foi muito bom ler, sabe? É um livrinho, assim, que é pra qualquer tipo de leitor, nível de leitor, assim, do mais novinho até o mais avançado, vai sentir um quentinho na alma quando ler esse livrinho. Então, vou dar pra minha próxima amiga que tiver um nenenzinho, além do meu apoio, né? Meu apoio moral, meu apoio físico, que é alguma ajuda aí, eu vou, entendeu? Então, gente, essa é a estação, o inverno. O inverno parece que não vai passar, tá? Mas passa. O inverno passa e chega a primavera, gente. E primavera é tempo de florescer, né? É o que eu tô passando agora com a minha Oli, 4 meses. E aí a Fernanda traz um versículo que eu acho que é importante a gente refletir, né? Eclesiastes 3, para tudo há uma ocasião e tempo para cada propósito embaixo do céu, né? Debaixo do céu. Então que tal a gente ver também o lado bom dessa estação, né? A gente pôde refletir, a gente pôde crescer, amadurecer. Foi muito bom ter uma nenenzinha, igual um bicho preguiça no primeiro mês em cima de mim ali, sabe? Era tão gostosinho, sobretudo que era no inverno. Então a gente ficava ali enroladinha assim no sofá, vendo televisão, era uma delícia. O segundo mês já foi mais tenso. Mas em tudo a gente tem que ver um propósito, né, debaixo do céu, assim, que Deus tem pra gente. Então, gente, saindo do inverno, de 0 aos 3 meses, agora a gente entra na primavera, que é dos 4 aos 6 meses. Então, o que antes parecia ser um eterno inverno, agora começa a florescer. É a estação que eu tô agora, né? A Olivia tá com 4 meses, vai fazer 5 agora em dezembro, a gente tá hoje é dezembro, né? Acho que é dia 10 de dezembro, se eu não me engano. Então, a minha Olha já vai pro 5º mês. É uma estação super gostosa, é a estação que o sono já tá ajustado, pelo menos a Olivia já se ajustou, ela já dorme a noite toda, né? Ela já fica no colo de outras pessoas, já fica no colinho do pai dela, eu consigo descer, fazer alguma coisa, sabe, pra mim. Eu consigo tomar um banho com mais calma, arrumar a casa, fazer uma comidinha. A gente já consegue interagir mais com o bebê dá cada sorriso lindo, gente, cada gargalhada linda, sabe? E ele já conhece as pessoas, já vai no colo de outras pessoas. É uma estação muito gostosa, realmente a estação das flores, sabe? Uma estação colorida que eu tô passando agora. E, e é uma estação que a gente pode começar a pensar, que até a Fernanda fala isso, que a gente começa a interceder mais pelos nossos filhos, sabe? Que a gente deixa um pouco de reclamar para interceder, porque o primeiro mês é aquele mês que a gente, nossa, que canseira, que não sei o que, de reclamação, assim, a primeira estação, né, de 0 aos 3 meses. E agora o 4º mês é o tempo da intercessão, que a gente começa a interceder, e eu intercedo muito pela minha filha, peço muito para Deus cuidar dela, para abençoar o soninho dela, que dá um medo, gente, até para dormir dá um medo, porque eu não sei se são todos os bebês assim, mas a Olivia tá dando para dormir agora de barriga para baixo. E a gente leva cada susto, assim, às vezes que a gente acorda, a menina tá com a cabecinha assim para baixo, sabe? Mas a doutora já falou que se ela vira, é natural, que não é pra me preocupar e tal, que se ela vira de barriga pra baixo, ela sabe virar de barriga pra cima. E sabe sim. Ela sabe, ela vira a cabecinha, assim, sabe, o pescocinho, então não tem aquele risco de sufocamento. Diferente de quando os próprios pais viram os filhinhos de bruços sem eles saberem virar a cabecinha, que aí dá risco de morte súbita. Não é o caso dela,
porque ela sabe virar, ela mesma se vira sozinha, né? Então o sono dela tá maravilhoso, agora mesmo já são 9h30 da manhã e ela ainda tá dormindo, ela foi dormir 11 horas da noite, né? E é uma primavera, eu tô curtindo muito, sabe? Essa primavera, brincar com ela, interagir, tô amando. Saímos da primavera e entramos no verão. O verão é de 7 a 9 meses. Eu vou entrar no verão ano que vem, né? E literalmente no verão mesmo. Eu tô seguindo todas as estações certinhos da maternidade, de acordo com o livro da Fernanda, porque a Olivia nasceu no inverno, né? Então começou mesmo no inverno. Estamos na primavera e daqui a pouco a gente vai pro verão. E o verão ela começa com uma frase muito legal também, que eu acho que retrata bem esse simbolismo, né, da maternidade com as estações. Então ela fala: você já parou para pensar em como cada estação do ano transita para a próxima de forma que as mudanças de temperaturas baixas não sejam tão bruscas, tão brutas? O inverno e as suas temperaturas baixas, eles antecedem a primavera, que traz consigo temperaturas um pouco mais elevadas, nos preparando para a próxima estação mais quente do ano, o verão. E da mesma forma acontece com a maternidade. Então aqui nessa estação começa a introdução alimentar, o aprofundamento na consolidação das rotinas. E aí a Fernanda, ela traz pra gente um pensamento, né, uma reflexão de como todos esses rituais com o bebê, eles podem fazer a gente se esquecer um pouco de nós mesmos, dos nossos projetos, um pouco do nosso relacionamento com Deus, né? Pra mim, assim, desde o primeiro mês que eu já venho, que eu meio que, agora que eu tô voltando a pensar em mim, mas o primeiro mês foi tão punk que eu meio que não sabia nem quem eu era mais, assim, sabe? De tão aprofundada ali na maternidade que eu tava. E aí é uma época que não faz a gente se questionar, que parece que o tempo tá passando, a nossa vida tá passando, nossos projetos estão passando e a gente não tá fazendo nada, assim, a nossa vida tá parada, né? Estão sendo esquecidos. E aí a Fernanda traz um belíssimo pensamento de um médico americano chamado John Trainer, que ele fala o seguinte: filhos não são uma distração do trabalho mais importante. Os filhos são o trabalho mais importante, né? Então a nossa cultura moderna, né, ela incentiva a gente ao pensamento de que os filhos, eles atrapalham a nossa maneira de viver de uma forma plena, de uma forma realizada, né? Mas quando a gente vive guiada por esse pensamento, a gente perde a chance, talvez, de desfrutar da plenitude da família, sabe? De uma vida em família, que é a vida que Deus preparou pra gente, né? Então, os filhos, eles não nos atrapalham. Pelo contrário, eles nos moldam, eles formam o nosso caráter, né? Através deles, Deus trabalha na gente. E eu tenho sido muito transformada em muitos aspectos, assim, com a maternidade. É um amor sacrificial da maternidade que leva a gente a entender o amor de Jesus por nós, né? De como Jesus se doou por inteiro, sem esperar nada em troca. É meio que como a gente se doou completamente, gente, pela maternidade, né? Pelo menos eu tenho me doado muito, assim. Tenho esquecido muita coisa, assim, da minha vida, né? Em prol dela, em prol da criação dela, da educação dela, do convívio, da atenção, né? Então, esse é o verão. A gente chega na última estação, que é o outono, que é de 10 a 12 meses. E aí, depois da gente passar pelo frio do inverno, pelas flores da primavera, pelo calor do verão, finalmente chega o outono. O outono tem as temperaturas mais estabilizadas, né? E ele chega como um momento da contemplação. Então você começa a enxergar o bebê como um ser humano mesmo, sabe? Com personalidade, com gosto, com coordenação, com velocidade, né? Ele já começa a você ver como um mini ser humano, né? E demonstrando alegria, tristeza, raiva, né? Um momento onde, para alguns, pequenas palavras começam a surgir, manifestações de afeto.
Então é a estação que a gente começa a ver, a perceber que tudo valeu a pena, sabe? Que todo aquele perrengue lá do inverno, começando no inverno, valeu a pena chegar no outono. É, nessa fase do outono também acontece o seguinte: nem tudo são flores, nem tudo é contemplação, né? Óbvio, maternidade é assim. Então a gente começa a ver que começam as birras são mais frequentes, né? Em compensação também é tudo uma novidade, assim, a criança se maravilha com uma formiguinha andando na parede, uma folha que balança, que caiu no chão, né? Então, assim, mas também é a fase da educação, que você começa a educar, que você começa a falar mais não, né, pra criança, e começa a ter conflito de opinião, de criação entre os pais, porque os pais são seres diferentes, com criações e culturas diferentes, né? Então você começa a impor limites, a ensinar. Então, e aí nesse capítulo aqui, nessa estação, a Fernanda ela indica um livro que eu até comecei a ler, que o nome do livro é Crianças Francesas Não Fazem Manha, de Pamela Dukerman, né? Que é ensinar as crianças a frustração, a um tempo de solidão, um tempo sozinho, de aprendizagem, sabe? Porque como a gente vai falar não e muitas vezes, isso é o que? Aprender a criança a se frustrar. A gente não tem que atender o chamado da criança sempre, né? Apesar de ser uma criança, ser muito pequenininha, essa fase do verão, de 10 a 12 meses, como já começa a educação, então a gente já tem que começar com os nãos, né? Para a criança poder entender também, a aprender. Ela indica esse livro porque ela fala que ela tinha uma ansiedade muito grande de atender qualquer resmungo, qualquer chorinho do bebê, né? E muitas vezes não era nada esses resmungos, muitas vezes era o bebê, era uma mãe, era uma birra, era às vezes o bebê que estava deitado no berço, ele resmungava assim só porque virava, sabe? Então é importante deixar o bebê um pouco sozinho, para ele lidar com as frustrações, para ele e pra gente também, né? Pra gente não ter aquela ansiedade de sair correndo pra atender qualquer chorinho do bebê, que às vezes não é nada demais. Que essa necessidade dela atender esses resmungos, né, essa ansiedade, isso era um reflexo de como ela era. E como ela era estava refletindo na educação dos filhos dela. Então ela viu que para ela ter filhos mais tranquilos, mais saudáveis, isso precisaria começar primeiro com ela, né? Então é uma fase onde Deus também tá tratando Deus trata o nosso caráter em todo momento, né? Em todas as épocas da nossa vida, sobretudo na maternidade, que a gente tem que cuidar de outra criança, né? De outro ser humano. Então, nesse capítulo também ela fala sobre o trabalho que o Espírito Santo fez na vida dela durante a maternidade, fazendo ela perceber que ela tinha frutos que iam além da sua capacidade, né? Então ela apresenta também os frutos do Espírito Santo aqui nesse capítulo. E, gente, ela traz os frutos do Espírito Santo, né? Como eles deveriam nascer na nossa vida, através da maternidade. Sempre os frutos do Espírito Santo têm que nascer na nossa vida a partir do momento que a gente é uma nova criatura. Eles têm que nascer e desabrochar na nossa vida. Mas ela, como aqui é voltada à maternidade, então ela fala como eles deveriam nascer na nossa vida como mãe na vida dos nossos filhos, como eles deveriam desabrochar e serem desenvolvidos na nossa vida com os nossos filhos, né? Então, para quem não sabe, os frutos do Espírito Santo são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São frutos que a gente precisa ter e desenvolver quando a gente é uma nova criatura, quando a gente aceita caminhar com Jesus e pensar com outra mente. Eles são desenvolvidos, né? E ela fala como é importante a gente desenvolver esses frutos na criação das crianças, no dia a dia, né? E que essas virtudes do Espírito, quando são colocadas em prática dentro das nossas casas, elas deixam marcas nos nossos filhos e que isso vai ser um legado para a vida deles. Gente, acabou aqui as estações. Eu achei um livro muito fofo, muito lindo. Cada final de capítulo vem uma dica dela, uma dica de prática que ela usou no dia a dia dela, né? E o livro é repleto de citações bíblicas. Eu achei muito gostosinho, muito fofinho de ler esse livro e espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Vou deixar aqui embaixo o link dele
de compra da Amazon. Vou deixar também o link do Melius para vocês fazerem cadastro no Melius, porque qualquer compra que vocês fizerem, vocês ganham cashback, o cashback é diário, né? Então aproveitem, leiam esse livro. Eu vou deixar marcado também o Instagram da Fernanda, porque é muito gostosinho de acompanhar a vida dela no Instagram, sabe? Ela mostra o dia a dia, ela dá várias dicas com os bebês. Ela é maternidade real, gente. Ela mostra como é a vida dela com 3 crianças, 2 bebês gêmeos de 1 ano e um bebê recém-nascido. O bebezinho dela nasceu acho que 1 mês depois da minha neném, acho que foi em agosto que ele nasceu. Então, assim, perrengue real mesmo, sabe? E é legal acompanhar a vida dela, tá bom? Então, eu vou deixar tudo isso aqui marcado pra vocês. Curtam o vídeo, gente, se inscrevam no canal, comentem, tá bom? E é isso. Um beijo, tchau e fiquem com Deus. Até a próxima.